E nós começamos mais um Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro, para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney, tudo bem? Tudo bem, Colombo? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia também. Bom, Sidney, nosso primeiro assunto é o seguinte: 7 integrantes da Lava Jato em São Paulo pediram demissão da Força Tarefa. Em um documento encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, eles alegam o seguinte: incompatibilidades com a procuradora Viviane de Oliveira Martins, que é a chefe da operação em São Paulo. Essas demissões, ou os pedidos de demissão, ocorrem na esteira do pedido de afastamento de Deltan Dallagnol, do comando da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, alegando razões pessoais, né? Sidney, como é que você avalia esse pedido de demissão em massa na Lava Jato de São Paulo, num momento em que a Lava Jato de São Paulo buscava protagonismo, né? Tentando avançar contra figuras importantes contra as quais não havia avanço. E a Lava Jato em São Paulo era cobrada por isso, né? Investigações contra tucanos que administram ou administraram o Estado nos últimos 25 anos. Geraldo Alckmin, José Serra, por exemplo. Bom, é evidente que há um problema e há um problema seríssimo e ele cai no colo do procurador Augusto Aras, porque o ambiente está tóxico. Se você tem uma equipe inteira, inclusive a coordenadora da Operação Lava Jato em São Paulo, a Janice Agostinho Barreto Ascari, ela inclusive pediu demissão também, com data já pré-determinada, tanto ela como os demais subordinados. Então, há um problema de gestão. O que eles reclamam, dentre outras coisas, é que a atual coordenadora, que entrou em março, Viviane de Oliveira Martins, seria muito burocrática. Ela não se interessa muito pelas operações, ela não acompanha, ela não apoia, ela não está ao lado daqueles que estão envolvidos em investigações. Então, isso faz com que essa participação mais para a omissão do que para alguém que está ombreando ali e dando força para qualquer tipo de levantamento que colabore para identificar eventuais corrupções, isso é um problema para eles. Então, eles ficaram sem sustentação, sem apoio. E já há esta insatisfação de algum tempo de Augusto Aras, com relação à Operação Lava Jato como um todo. Nós já falamos aqui, no Liberdade de Opinião, em outras ocasiões, que consideramos importante que se tenha uma hierarquia, que se tenha um esclarecimento das operações, que se tenha internamente uma coordenação. Não pode um departamento pegar a chave, todos estão lá dentro, jogar a chave pela janela e dizer, olha, agora só nós é que vamos ter informações das investigações, só nós é que vamos saber das coisas, só nós que vamos compartilhar aqui entre esse grupo, né, todo o andamento do trabalho de apuração de dados. Isso não é possível. Então, nesse sentido, tecnicamente e hierarquicamente, é fundamental que exista esse tipo de coordenação. Agora, a daí se desmantelar ou não dar uma satisfação pública do que está por trás e por que razão, de maneira mais seletiva, se está conduzindo esse processo, nós entramos no campo da gestão e da administração. O procurador precisa se posicionar. É bem verdade que o grupo que atua em São Paulo é um grupo, vamos dizer assim, com menos relevância em comparação aos dois grupos que atuam em Curitiba e no Rio de Janeiro. Mas isso não quer dizer nada, porque você pode também acobertar investigações, atravancar, puxar o freio de mão, prejudicar o andamento, dar prazo para cair em prescrições, não se investigar alguém por causa de aparelhamento político, ou outro já é investigado por ser um adversário de alguma coisa. Isso é muito grave. Eu tenho a impressão que no dia de hoje o procurador já vai precisar se explicar. O governo deve encaminhar, Sidney, logo mais ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. Segundo o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, essa reforma administrativa deve ir direto para uma comissão especial para acelerar a tramitação. Afinal de contas, tem pouco tempo para análise de um tema tão complexo, não é? É sempre importante, não é, Sidney, a gente tentar traduzir esses assuntos muito complexos para o cotidiano das pessoas, né? É uma tentativa de reforma de RH do Estado para atender melhor ao cidadão. Pelo menos essa deveria ser a intenção original de uma boa reforma administrativa, né? Será que nós chegaremos ao final desse processo atendendo melhor o cidadão lá na ponta, inclusive com funcionários públicos que hoje são mal pagos, tendo melhores salários, e aqueles que não prestam tão bons serviços, de alguma maneira, tendo de justificar o que é que estão fazendo naquela repartição pública, Sidney?
Tudo o que é público, ele pode e deve ser compartilhado publicamente. Então, eu não vejo problema se discutir, através de uma reforma administrativa, o melhor modelo para a atualidade. Porque o que servia há 5 anos, há 10 anos, pode não mais atender para a realidade hoje. Nós temos avanços tecnológicos, nós temos cargos que já não existem com a mesma importância que existiam anteriormente, mas eles continuam existindo no papel. Então, e diz isso até o ministro da Economia, tem um assessorista, né, que num certo tempo ele era importante estar dentro do elevador. Hoje, com a praticidade, com a inteligência, tem muitos elevadores que você até já diz para que andar você vai antes mesmo de entrar. Então, o assessorista é um desses profissionais que pode ser remanejado para fazer uma outra coisa. Ou, se não tiver mais função para ele, é preciso repensar como é que se pode resolver isso. Mas se ele é alguém que está lá por estabilidade, não tem como. Você vai ter que, de alguma maneira, acompanhar os anos de força de trabalho daquele profissional. É verdade também que essa reforma administrativa está sendo projetada para o futuro, para quem vai entrar e não para quem está atualmente. Por outro lado, é preciso ver os jabutis. Então, se tem muita coisa em reformas desta ordem que é preciso atentar. Então, você ouve alguma coisa como, ora, vai ser que nem iniciativa privada, você vai poder contratar alguém e esse alguém poderá trabalhar por tempo determinado, 5 meses, 10 meses, 1 ano, e depois, como a iniciativa privada, você pode demitir aquela pessoa. Não é muito assim que funciona num modelo em que os políticos enfiam a mão na gestão e na administração e interferem na eficiência. Por quê? Porque um governante pode chegar e botar todo o seu time nos tais dos cargos comissionados e, além dos comissionados, num quadro administrativo novo, ele pode enfiar também lá seus cabos eleitorais, né, por prazo determinado. E interessa às partes, a quem está fora, desempregado ou não, e que vai trabalhar na máquina pública, e ao governante que vai acomodar o seu time e aparelhar do mesmo modo. Então, não tenho muita certeza se esse modelo, assim, que a gente aplaude no primeiro momento, ele deve e pode funcionar de forma concreta muito melhor do que o atual. No entanto, a estabilidade, ela precisa ser vista. Tem funções e cargos que precisam mesmo ser estáveis, e isso é fundamental, tem outros aqui não. Levando-se em conta que nessa proposta aí não se mexe com os militares, não se mexe com os diplomatas, não se mexe com o Poder Judiciário. Vai demorar muito, viu? Isso não vai ser aprovado rápido, não, e vai ser tão ou mais polêmico do que a reforma da Previdência. Agora, Sidney, é correta, do ponto de vista da estratégia política, que o governo escolheu mexer apenas com os servidores que serão contratados em concursos feitos a partir da aprovação da reforma no Congresso Nacional e esquecer quem já está no serviço público? É a única estratégia possível para passar alguma coisa dessa reforma que não vai passar na íntegra. É a única forma de fazer isso. E mesmo assim os servidores já estão dizendo, através das suas organizações sindicais, as suas associações, que vão para a guerra, que vão discutir para impedir que essa reforma passe do jeito que está. Então, repito, não é uma reforma fácil de ser feita, não. Embora de maneira corrente, todos nós entendemos que é preciso tornar a máquina mais eficiente, tornar ela menos pesada, tornar mais desburocratizada, os processos precisam ser diminuídos. No passado, você tinha uma empresa completamente hierarquizada, tanto pública como privada. Hoje você tem quase grupos e módulos em separado. O ideal é que as equipes sejam pequenas para serem eficientes. Não é ter um chefe só para ter 15 mil subordinados. Ele não sabe o que os 15 mil estão fazendo e os 15 mil arrumam uma forma paralela e alternativa de poder administrativo que ignora, às vezes, o próprio chefe. É preciso ter grupamentos onde você possa perguntar e, para isso, quanto menor a equipe, melhor. Então, só resta ao governo dizer, não é para agora, é para o futuro. Mas eu vou falar pela terceira vez, vai demorar, ela é polêmica, talvez até mais difícil de passar do que a reforma da Previdência. Em tese, todo mundo concorda e da prática, todo mundo discorda. É isso aí. Queria falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro com você, Sidney. O Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento do governador Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro por goleada ontem, né? Os ministros entenderam que há, sim, fortes indícios de irregularidades em contratos, o que resultou em desvios de recursos de saúde que deveriam ser usados para combater a pandemia do novo coronavírus. Wilson Witzel se manifestou logo depois de terminada a votação em redes sociais, muito sucinto, dizendo que respeita a decisão do STJ, reafirmou que não cometeu nenhum ato ilícito, que vai continuar trabalhando na defesa dele.
Enquanto isso, num processo paralelo, político, a Assembleia Legislativa do Rio estendeu o prazo para o governador afastado apresentar a defesa dele nesse processo de impeachment até a terça-feira da semana que vem. Sidney, queria primeiro que você avaliasse essa decisão do STJ, porque na sexta-feira da semana passada, muita gente questionou, com um bom argumento, o fato de um governador de estado que não é réu ainda, apesar de existirem indícios contra ele, mas não é réu em nenhum processo, ser afastado de maneira monocrática por um ministro do STJ. E aí, 3 ou 4 dias depois, aquilo aconteceu na sexta, ontem foi quarta, houve uma decisão que, de uma forma muito contundente, confirmou aquela monocrática da sexta-feira passada. Então, eu queria que você avaliasse esse processo primeiro, as duas decisões. A de sexta, validada de maneira maciça ontem pelo STJ. O que isso significa para o governador, o governador afastado, e também em termos de um eventual recurso ao Supremo Tribunal Federal? O ex-governador, porque ele está afastado, Wilson Witzel, não está no exercício da função, quem está é Cláudio Castro, saiu no lucro. Saiu no lucro. Ele ontem poderia ter saído pior e ter até sido preso. E não foi essa a decisão. Você pegue o que disse o Sérgio Cuquina, O ministro disse o seguinte: a meu sentir, parece contraditório que todos os demais permanecessem presos e exatamente o cabeça estivesse em liberdade. Um advogado me contou, se esse voto, que foi o último, fosse o primeiro, a probabilidade de Witzel sair preso seria enorme. Então, essa ordem ela está sendo dita como influência até para a reflexão e decisão dos demais ministros. Na minha opinião, monocraticamente, um juiz decidir pelo afastamento de um governador eleito é incorreto, não vou dizer ilegal, mas não é a melhor prática democrática. Tinha que ser mesmo colegiado. Esta ordem, ela também influencia na tomada de decisão. Então, o ideal é que fosse o colegiado primeiro e depois, sim, aí um relator ou os demais responsáveis tocariam todo o processo. Então, para começar, Witzel saiu no lucro, podia ter sido preso. 2, ele vai sofrer o impeachment na Assembleia Legislativa. Provavelmente, se quiser manter seus direitos políticos, vai ter que renunciar ao cargo antes mesmo afastado. Do ponto de vista jurídico, acreditar que em 180 dias, que é o prazo legal do afastamento, haveria condições de ter a chamada instrução processual, é impossível. Vai demorar, tem que se investigar, tem que se ouvir as partes, tem que se reunir provas. É provável também que abra um flanco aí para o governador afastado, Wilson Witzel, fazer não uma delação premiada, do ponto de vista jurídico, mas fazer uma confissão, que foi mais ou menos o que fez o Edmar Santos. Apesar de a gente usar a expressão, ele fez uma delação e tal. Ele delatou pessoas e processos, mas ele fez uma confissão, porque ele se incluiu, inclusive dizendo que ia a Portugal, relacionar lá com o banco, com os banqueiros para fazer os depósitos de desvio da saúde. Então, tudo isso está em jogo e aberto. A forma como o Witzel se expressou no Twitter ontem, com uma serenidade, apoiando a justiça, eu acho que vai mais ou menos nessa conclusão de que ele já admitiu que perdeu o jogo. Perdeu o jogo político e a Assembleia Legislativa vai só bater o martelo e ele tem que correr e correr muito e achar caminhos para não perder também do ponto de vista judicial, porque aí vai ser terrível, Ele pode perder os direitos de uma outra forma mais adiante. Então, essa decisão de ontem no STJ acelera essa batida de martelo na Assembleia, Sidney? Não, uma coisa não necessariamente influi na outra, mas é sempre bom o político ter o resguardo do que dizem as leis, os homens das leis e o judiciário. É evidente, mas Witzel já estava condenado na Assembleia Legislativa, só falta a homologação, a decisão final. E ela somente não foi possível porque ministro Toffoli suspendeu os procedimentos do impeachment. Então, politicamente, Witzel já perdeu a batalha, só falta agora o impeachment ser consumado.
É evidente que ontem foi uma derrota avassaladora, uma derrota histórica, uma péssima notícia para o governador afastado Wilson Witzel. Para ele deve ser terrível, está vivendo dias de completa angústia, mas também, ao mesmo tempo, eu arrisco dizer que ele já admitiu que perdeu. É aquele lutador que se esforçou muito, treinou muito, acreditou que pudesse ganhar a luta, perdeu feio, perdeu por nocaute e ele fica lá depois dizendo não, 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 e na entrevista ele diz que o outro lutou melhor. Bom, tem um outro assunto importante também para a gente tratar aqui, Sidney. No Liberdade de Opinião, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que Fabrício Queiroz, o famoso ex-assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, agora senador, olha o Fabrício Queiroz aí aparecendo nas nossas imagens, a mulher dele também, Márcia Aguiar, voltem à prisão. O pedido foi feito pelo subprocurador-geral da República, Alcides Martins. Caso não seja atendido, Martins quer que o caso seja discutido pela segunda turma do Supremo. De acordo com o Ministério Público Federal, a liberdade do casal coloca em risco a ordem pública e o processo, e o inquérito também. O Ministério Público acha que eles podem interferir de alguma maneira no inquérito. Qual é a sua opinião sobre esse caso em Sidney, sobre esse pedido do Ministério Público para que o Queiroz e a mulher dele, a Márcia, voltem para a cadeia? Olha, a grande vitória daqueles que querem que não ocorra mais impunidade no Brasil foi ter a mulher de Queiroz ao lado de Fabrício no apartamento, já que ela estava foragida. Agora já se pode localizar os dois, ele estava preso, é bem verdade, e agora ela também, com tornozeleira eletrônica, está mais localizável. Esse é o ponto 1. O ponto número 2, a Procuradoria acenar, dizer que gostaria que tivesse prisão. Várias vezes a Procuradoria toma esse tipo de iniciativa em relação ao ex-governador Witzel. Inclusive, ela queria que também que Witzel fosse preso e acabou não sendo vitoriosa nessa proposta, essa ideia. Então, está no papel, realmente, do Ministério Público fazer esse tipo de investigação. O terceiro elemento, que Queiroz vem vencendo todas, porque os anos também, né, já se passaram, mas os meses vão se passando, o período que mais crítico aparentemente vai mudando, com isso toda a cadeia no entorno dele acaba se safando também, o senador Flávio Bolsonaro conseguiu algumas vitórias na mudança de distância, ele continua na articulação política cada vez mais forte, com a queda de Witzel aqui no Rio de Janeiro e a subida de Cláudio Castro virou o representante de Bolsonaro aqui no estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro é a ponte, Flávio Bolsonaro está participando de gestações, discussões dos bastidores de eleições municipais em prefeituras do interior. Aqui no Rio de Janeiro também tem ótima ligação com o prefeito Marcelo Crivella, que está bem nas pesquisas momentaneamente, embora está muito cedo para dizer. Ou seja, a família Bolsonaro ela vai com este impedimento de prisão de Fabrício Queiroz, com essa postergação de decisões judiciais, com uma investigação que se arrasta, com decisões às vezes contraditórias que acabam beneficiando aquele que está sendo acusado, ela também vem obtendo vitórias de ordem política, jurídica, ou seja, as coisas vão se encaminhando de alguma maneira que aqueles que não querem a impunidade olham para a situação e dizem a impunidade continua aí, debaixo dos nossos narizes. E lembrando também, não é, Sidney, que o Fabrício Queiroz corresponde àquela população carcerária que, em tese, quando for possível, deve ser liberada, né? Porque ele está em tratamento de um câncer. Agora, a mulher dele não é? A mulher dele não tem, pelo menos que se saiba, nenhuma comorbidade, como costumam dizer, né? Essa é uma questão também que pode entrar no jogo, eventualmente, né? De aceitar a prisão de um, não aceitar a prisão de outro. Sim, é verdade, Colombo. Você tocou aí num ponto muito importante, eu até te agradeço por ter, parte da sua reflexão, alcançado isso. Muitos advogados, eu converso com alguns deles, reclamam que tem situação de saúde de alguns dos seus clientes
presos, situação muito mais grave do que Fabrício Queiroz, e eles não conseguem prisão domiciliar, não conseguem relaxamento para atendimento médico com mais atenção por conta da situação grave de saúde. Então nós temos uma certa casta no Brasil de pessoas com importância, com bancas advocatícias da área criminal mais poderosas, com poder de influência, que conseguem, não é bem vantagem, mas que conseguem certos benefícios como o Queiroz vem obtendo. Sim, a mulher dele, ela está se beneficiando, e por que será? Não é? Deste privilégio que é dado de uma forma arrastada nesse processo que envolve Fabrício Queiroz. Claro que cada caso é um caso. Outro dia comentamos aqui, né? O roubo de 2 shampoos a R$10 faz com que alguém continue preso, e outro com a suspeita, às vezes até muito próximas da comprovação de desvio de R$5 milhões, este e outros continuam soltos. Então, eu sei que tem pesos e medidas e cada caso é um caso, mas, ora, nós já temos até o governador do estado do Rio de Janeiro afastado, perto do impeachment, processo político. Judicialmente pode tudo acontecer com ele. Alguns dos seus assessores estão presos, 17 deles foram arrolados em situação gravíssima. E Fabrício Queiroz ainda continua, de certa maneira, quase sem ser ouvido devidamente, com um processo muito indefinido, onde daqui a pouco o tempo vai passando, já vamos para uma outra legislatura brevemente e nada se conclui. É estranho, né? É difícil a gente acreditar por que a justiça corre e rápido numa certa linha e numa outra ela é muito lenta, vagarosa, às vezes até fica parada, cansada, como se estivesse arrumando o cadastro do tênis. Como explicar isso, né? Estranho, né? Sidney, boa quinta-feira, hein? Até amanhã. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.